Fala, peladeiros e peladeiras, mais um TV Corujão, e sejam muito bem-vindos ao canal do TV Corujão. Quem vos fala é Sérgio Souza, né? Digamos assim, o apresentador e comentarista, e estamos aqui também sempre com ele, né? Rodrigo, e aí, Rodrigo, como é que estamos? Tranquilidade? Tranquilidade, né? Depois de algum tempo, né? A gente gravando juntos novamente, né? Para mais uma novidade aí de Onde a Coruja Dorme. É uma página aí sobre futebol que não pode parar, né? Todo dia temos aí conteúdos novos, tanto no Instagram quanto no TikTok e YouTube, né? Então, caso você queira acompanhar aí o que está acontecendo no mundo do futebol, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir e ativar o sininho também, que é muito importante para que você não perca nenhuma novidade de futebol. E hoje vamos falar sobre o que, Sérgio? Hoje vamos falar sobre os brasileiros, né? Durante a semana nos campeonatos internacionais, né? Tanto a Copa Libertadores como a Sula, né? A Sul-Americana, Rodrigo. Começou terça-feira, né, cara? E digamos assim que ainda hoje vai ter jogo, né? Vai ter Sim. 3 jogos ainda, mas vamos começar falando sobre os times brasileiros, começando por onde, Rodrigo? Por terça-feira, né, cara? Começando pelo Internacional e Bolívar, o Internacional que está garantido na semifinal, depois de uma bela atuação contra o Bolívar, né? Ganhou os dois jogos aí, o primeiro de 1-0 e o segundo de 2-0. Lembro só ressaltando que os 3 gols foram do Ener Valencia, né? A grande contratação do Inter desta temporada. E o Bolívar, infelizmente, né? Já foi tarde, né? Avançou aí até as quartas de final. É um time que geralmente fica na fase de grupos, né? Mas esse ano foi um pouco mais ousado, né? E só para ressaltar também, o Inter venceu de 1-0 na Bolívia, né? Poucos times brasileiros conseguiram esse feito. Né? Aquele negócio da altitude, né? Então é um confronto mais difícil de acontecer. Venceu lá. E aqui no Beira Rio foi uma larga diferença de futebol apresentado, né? Porque a gente sabe que o futebol praticado lá na altitude não é futebol, é um outro esporte que eles falam, né, cara? Porque é muito difícil você competir com os times que já estão acostumados a jogar com lá, né? Chegou aqui no Beira Rio, aí sim, de fato, o Inter jogou com uma certa tranquilidade assim, em cima do Bolívar, né, cara? Então eu acho que merecidamente o Inter passou por esse adversário, agora vai esperar, né? Tá esperando o vencedor do confronto de hoje, né? Que é o Fluminense e Olímpia, né? Fluminense e Olímpia, né? O Olímpia que eliminou o favorito, né? O Flamengo. Cara, para ser sincero, analisando o primeiro jogo entre Fluminense e Olímpia, eu não consigo ainda entender por que o Flamengo conseguiu ser eliminado, né? O Flamengo, lembrando, tomou 3 gols em apenas um jogo do Olímpia, né? O Olímpia que pouco produziu contra o Fluminense e até agora realmente não consigo entender. Só lembrando também que eu não cheguei a ver o jogo entre Olímpia e Flamengo, né? Mas não vejo motivo para o Olímpia ter sido tão superior quanto o Flamengo naquele jogo de 3-1, né? Que o Flamengo perdeu. Mas fazer o quê, né? Coisas do futebol, né? Inclusive, É, falando de coisas de futebol, vamos aí para o jogo da Sul-Americana entre Estudiantes e Corinthians, né? Onde coisas de futebol foram aplicadas, né? cara, esse jogo do Estudiantes e Corinthians foi bizarro, né? Simplesmente pelo fato do primeiro minuto de jogo, o Estudiantes abriu o placar contra o Corinthians e acabar com a vantagem que o Corinthians tinha feito na Arena Corinthians. E basicamente, cara, o que você imagina do jogo quando em um minuto o time vai lá e guarda essa vantagem? O que tu imagina como é que vai ser o jogo, né, cara? Tu imagina, pô, É, time jogando exatamente. em casa, pensando no resultado, empatou, né, o resultado no 1 minuto de jogo. Pô, vai amassar, né, cara? E de fato, foi isso que aconteceu, né, Rodrigo? Foi um massacre, né? Foram mais de 30 finalizações, mais da metade em direção ao gol do Cássio. O Cássio foi o melhor jogador do Corinthians, né? Quando você vê que o goleiro é o melhor jogador de um time, é porque alguma coisa de errado tem. Então, o Cássio fez grandes 11 defesas ao todo nessa partida. E o Estudiantes colocou nada mais nada menos do que 4 bolas na trave aí durante o jogo, né? 2 bolas na trave no primeiro tempo, 2 bolas na trave no segundo tempo, fora também as 2 cobranças, né? O Corinthians se classificou nas penalidades, então tiveram 2 cobranças de pênaltis aí que foram também na trave dos Estudiantes, ou seja, a trave hoje não, terça-feira trabalhou tanto quanto o Cássio, né? A favor do Corinthians, né? Impressionante, cara.
Exatamente. Eu acho. É que a gente tava falando, né, cara? Começou já o jogo com 1 minuto já. E de fato foi um massacre dos Estudiantes. Mas o bizarro foi, além do Cássio ter uma atuação muito boa, fazendo grandes defesas, o Corinthians ainda contou com a sorte, né, cara? Porque, cara, você via a reação do Cássio, né? Você via que a qualquer momento ele não tava aguentando mais, cara. Sim. Eu não estou aguentando mais, né? Não tava aguentando É. mais. E todo lance de perigo ou bola na trave, ele fazia aquela cara de tipo, cara, a gente vai tomar gol a qualquer momento, cara. Se vocês não Ele já mudarem, tava se fizerem alguma preparando, né? coisa. Psicologicamente, né? Até pela experiência que ele tem, né? Ele imagina que quando acontece essas coisas, a gente já sabe que a qualquer momento o time vai tomar um gol. E incrivelmente, mesmo os Estudiantes amassando o Corinthians, ele não conseguiu fazer outro gol em mais de 90 minutos de sobra, né, cara? Porque contando os acréscimos, o Estudiantes teve mais de 90 minutos para fazer outro gol, não conseguiu fazer outro gol para Sim. se classificar. E o Corinthians teve os bizarros um chute a gol, né, cara? Uma finalização a gol. Impressionante, né? Uma finalização, um gol, né? O total foram 7 finalizações, mas de 7 finalizações, uma pro gol, não adianta também. Não Então, adianta, né? não adianta, exatamente, entendeu? Não adianta. Mas, cara, isso é futebol, pô, entendeu? Isso é a pura essência do futebol. O time massacrou o jogo inteiro, só um time quis jogar, e o time que não quis jogar se classificou. Cara, é o que eu falo, né? Futebol, de vez em quando, ele é aquele filho ingrato, né, cara? Que você É. ama, mas é muito ingrato e, de fato, dessa vez, quem mereceu não passou, né, cara? E pode até vir corintiano falar, né? Mas, de fato, acho que até os corintianos sabem que quem mereceu não passou. E, de fato, o mérito deles mesmo foi ter o Cássio como goleiro. Esse foi o mérito do Corinthians, né? E o bizarro é o Luxemburgo falar na coletiva É coletivo, né? que foi tudo parte da estratégia do Corinthians, né? Resumindo, foi tudo parte da estratégia do Corinthians tomar gol aos 1 minuto de jogo e passar mais de 90 minutos sofrendo, tomando bola no ataque, né? É bizarro. A gente falar que, pô, não Exato. jogamos bem, não foi o jogo como a gente queria, mas pelo menos passamos, não. Aí, cara, tudo bem, né? O cara não vai jogar os jogadores, né, na fogueira, mas, pô, seja sincero, né? Fala que o time não jogou bem, que não foi como planejado, né? Entendeu? Mas fazer o quê, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima fase do Corinthians na Sul-Americana. Semifinal, exatamente. Porque A semifinal ele vai pegar Estudiantes... o vencedor hoje entre Fortaleza e América Mineiro, né? Ou seja, Ou é um Fortaleza. confronto entre brasileiros, né? Ou seja, com Fortaleza. Ou seja, Fortaleza. Porque, coitado, né, do América Mineiro, pô, perder em casa por 3-1 pro Fortaleza, então, de fato, eu acho que é o Fortaleza agora vai jogar o Fortaleza vai jogar em casa. Então, eu acho que já temos, se fosse no finalzinho a gente vai tentar fazer uma previsão, né, dos jogos de hoje, mas sim. não tem muito o que fugir, né. E agora, cara, vamos pra quarta-feira de futebol. Foi ontem, né, que teve um jogo também da Libertadores e um jogo da Sul-Americana com brasileiros, né? O primeiro jogo que a gente pode dizer assim foi... Vamos passar rápido por cima desse primeiro jogo, né? Palmeiras e Deportivo Pereira. Vou falar só o placar, né? Que o Abel deu um banho de aula tática no primeiro jogo que não precisou nem jogar direito no segundo jogo, né, cara? Cara, eu acho que é porque não tive oportunidade de ver esse jogo de ontem, né? Graças a Deus. Mas, mas ao que tudo indicou, o Palmeiras, né? Deve ter jogado com o time reserva, não sei. Mas o empate de 0-0 foi muito mais do que o suficiente para o Palmeiras. O Palmeiras pelo que deu-se a entender, não precisou se esforçar no jogo de ontem. Eu acho que nem no primeiro jogo precisou se esforçar, né? Venceu de 4-0 aí o Deportivo Pereira com grande facilidade. Inclusive, até os 30 do primeiro tempo do jogo passado, estava 3-0 já o Palmeiras. Então, eu acho foi que um time... jogo, o Deportivo Pereira foi um time aguerrido, né? Fez aí até história na Libertadores, da sua primeira participação. Só que pegou um Palmeiras que já é cascudo, né, de Libertadores, é rato de Libertadores, vai para sua quarta semifinal seguida, né, da competição. Então, era de se esperar um milagre pela torcida. A torcida, inclusive, compareceu muito bem aí no primeiro jogo, né, a torcida do Deportivo Pereira. Só que é aquilo, o futebol às vezes é muito mais do mesmo, né? Tem aquela atmosfera mística, mas geralmente o favorito vence, né? Assim como aconteceu com o Palmeiras.
Cara, o primeiro jogo, de fato, eu acho que o Palmeiras se esforçou muito a vencer, né? E, cara, eu lembro de 2 horas antes, ou 1 hora antes do jogo, saiu a escalação do Palmeiras. Cara, o que o Abel Ferreira foi massacrado pela escalação, de botar o Mike e o Marcos Rocha, tá ligado? Improvisar um lateral no ataque, né? O que o Abel Ferreira Sim. foi massacrado foi brincadeira. E caiu toda a crítica por terra em 30 minutos, né, cara? Que foi bizarro. Porque em 30 minutos de jogo, Exatamente. basicamente, já tinha acabado tudo, aí é muito fácil bater palma pro cara depois que dá certo, né? E só lembrando que o Mike, né, que ele foi massacrado, no caso, pela utilização do Mike como ponta. O Mike, inclusive, nesse jogo fez gol e deu assistência, né? Então, Não, e o mais a engraçado, estratégia Rodrigo, dele deu certo. que o Mike e o Marcos Rocha, os dois laterais que ele botou, né? Improvisou Exatamente. fez gol, os dois fizeram gol, né? Participaram de gols. Então, surtiu efeito, cara. E é muito isso, né, cara? É muito fácil a gente agora Sim. bater palma pra ele, elogiar. Mas que foi bizarro, assim, a gente visse no Twitter, entrasse no Twitter, nas redes sociais, a gente ia ver que, pô, o pessoal, cara, Abel Ferreira surtou, tá maluco. Foi lá, em 30 minutos, acabou com a decisão do... Com as críticas, exatamente. Acabou com as quartas de Cara, final, né, cara? exato. E, cara, o Palmeiras teve, nesse ano, né, pela primeira vez, sob o comando de Abel Ferreira, teve a sua má fase, né? O Palmeiras não vinha jogando muito bem, só que é normal, uma fase num clube é normal. Assim como o Fluminense também teve uma fase esse ano, e começaram as críticas a cair em cima do Diniz, assim como começaram as críticas a cair em cima do Rafael Veiga, né, que é o principal jogador do Palmeiras, e assim é como as críticas caíram em cima do Abel Ferreira, né? Só que, pelo que tudo indica, de uns 5 jogos para cá, 5 a 6 jogos, a má fase do Palmeiras já acabou. Então, aquele Palmeiras que a gente viu ano passado, que fez um trabalho impecável em 2022, está voltando. Pode até ter voltado já, entendeu? Então, como a gente estava falando, nem todo o trabalho vive somente de rosas e tudo mais. Tem suas má fases, mas a má fase do Palmeiras já acabou, assim como a do Fluminense também. Né? Ou seja, os críticos vão ter que achar outro motivo para criticar o trabalho do Abel Ferreira. E foi também, na semana passada, né, o Palmeiras foi lá, meteu goleada, voltou, teve todo um problema para voltar, e mesmo assim Abel Ferreira escalou um time titular para jogar o Brasileirão, né? Porque não quer abrir mão do Brasileirão e acha ainda que é possível sim ser campeão do Campeonato Brasileiro. Sim. E escalou o time titular contra o Vasco lá no Allianz Parque, né? Na Allianz Arena. E, cara, de fato, conseguiu a vitória em cima do Vasco, mesmo escalando o time titular, os caras cansados. Resumindo, é um técnico vencedor e ele já estava mais de um ano aí com 4 derrotas em sei quantos jogos, né? Sim. Chegou a uma fase, mas esse é o bom do técnico, tá há muito tempo no clube, né, cara? Ele conhece os jogadores que trabalham, ele montou o time, né, que ele quis. Então, de fato, é muito mais fácil pro técnico do que ele acabou de chegar, tentar fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. E é o que você falou, né, cara? Uma fase, com uma boa fase também, passa, né? Então, é saber administrar e diminuir os danos, digamos assim, né? E conter os danos enquanto a má fase não passa. E foi o que o Abel tentou fazer, né? E agora, na Libertadores, começou digamos assim, o Palmeiras começou a engrenar de novo, meter a goleada. Ontem também, cara, eu também eu só via os melhores momentos assim, do jogo e, cara, tipo assim, desculpa o Deportivo Pereira, mas o Palmeiras também... A classificação foi resolvida no primeiro jogo, gente, entendeu? Ontem 0x0, tanto faz, tanto fez, entendeu? Exatamente, né, cara? E já tava meio que decidida, né? Exatamente. Lá. E o segundo jogo agora de ontem, assim, mais emocionante, digamos assim, foi o Defensa e Justiça e Botafogo, né, Rodrigo? Cara, é até complicado a gente chegar aqui e falar do Botafogo, né? Porque o Botafogo tá tendo um Brasileirão impecável, né? Tava até ontem, até a noite de ontem, tava com 19 jogos de invencibilidade, né? Só que eu não sei, cara. Eu acho que é muito medo do Bruno. Acho que o Bruno Lage, eu acho que não sei se é estratégia ou se acovardou, né? Em relação a esse medo de perder o Brasileirão por conta de desgaste físico, de lesão e tudo mais, medo de jogadores se lesionarem em outra competição. Mas, cara, pro nível da Sul-Americana, eu acho que daria sim para colocar o time titular do Botafogo, entendeu?
o Botafogo está com uma ampla vantagem aí no Brasileirão. Eu acho que daria, não só para botar o time reserva, mas acho que daria para mesclar algumas peças e tudo mais. Não sei, não cheguei a entender o que aconteceu, mas eu acho que o Bruno Lage deveria ter aproveitado essa boa fase do Botafogo esse ano, entendeu? Se não, pelo menos a gente sabe que os esforços estão todos pro Brasileirão, mas pelo menos chegar a uma final de Sul-Americana, ou até mesmo conquistar a Sul-Americana e tudo mais, cara, eu não entendi muito bem, mas se eu estivesse no lugar dele, eu faria pelo menos isso. Eu acho que o Brasileirão tá muito bem encaminhado, a gente sabe que não pode garantir nada, tem muito jogo pela frente e tudo mais, mas eu acho que ele não se acovardou, mas eu acho que ele meio que tá sendo cauteloso até demais em relação ao título do Brasileirão e acabou esquecendo a Copa Sul-Americana, entendeu? Sim. Eu vou falar mais ou menos assim, né? Vou tentar fazer um contraponto aqui, né? Foi o que eu tava vendo. Cheguei a ver também alguns lances do jogo, né, cara? Foi um jogo do Botafogo em que eu vi alguns jogos do Botafogo, né, esse ano, desde o início do Campeonato Brasileiro, e foi um jogo do Botafogo que, de fato, o Botafogo tomou muito contra-ataque esse jogo, bizarramente, toda hora tomando contra-ataque do time do Defensa e Justiça, e eu achei muito estranho, né, porque nos outros jogos eu não tinha reparado, eu não percebi que o Botafogo tomava tanto contra-ataque. Eu acho que foi um jogo só, acho que uma questão só desse jogo mesmo, né? Foi o que você falou, né? Não, eu acho que não levou, não quis levar tanto a sério assim como leva o brasileiro. Mas fazendo um contraponto também, cara, é aquele negócio, né? Se botar força máxima no brasileiro e na Sul-Americana e não levar nenhum, a torcida não vai querer saber, né, cara? Essa é verdade. A torcida, ela quer título. E os caras estão lá trabalhando. Se for para escolher entre um campeonato e outro, eu prefiro que escolha o que tá, digamos assim, mais perto e mais perto de ser alcançado, né, cara? Então, a gente também não pode chegar aqui e criticar o técnico e falar, pô, o cara fez merda, o cara tem que focar nas duas competições, isso mesmo. O cara conhece o elenco dele, né, cara? Ele sabe que... Porque, basicamente, se o Botafogo passasse por outra fase, ia ter que também continuar com força máxima em duas competições. A gente não sabe se o Botafogo tem banco, elenco completo, assim, até banco, para caso acontecesse uma fadiga, assim, do time, precisar colocar outros jogadores, né? Até para a conclusão do campeonato, né? Porque muito se fala, será que no segundo turno o Botafogo vai ter time para isso, para aquilo? Galera, porra, vocês estão de sacanagem, né, cara? Eu acho que até aliviando o peso da minha fala, eu acho que não adianta ficar querendo comparar um time com o outro, né? Querer comparar Palmeiras e Botafogo, eu acho que é uma coisa muito absurda, até porque a gente sabe que não são as mesmas peças, o Palmeiras é mais privilegiado do que o Botafogo, até mesmo em questão de investimento, né? Então, comparar a parte física do elenco entre Botafogo e Palmeiras, não é nem parte física, mas a parte técnica também, e a questão, como eu acabei de ressaltar, de investimento, são coisas completamente incomparáveis, né? Então, como eu falei, até aliviando o peso da minha fala, realmente é de se admirar, né? No caso, ter que poupar de uma Copa para dar mais foco em outra, né? Então, tipo assim, não é todo time que vai conseguir com força máxima em todas as competições, né, cara? Então, de fato, se eu fosse torcedor do Botafogo, claro, eu ficaria puto, porque é uma eliminação. com certeza. Mas eu preferiria mesmo focar numa competição que eu acho que tá mais certo o brasileiro do que a sul-americana pro Botafogo, tá ligado? Então, de fato, eu preferia focar mais no brasileiro do que na sul-americana. E, de fato, porque se a gente tá falando isso agora, pô, tem que botar força máxima, caralho, a 4, mas e aí? Coloca força máxima e perde as duas. Ninguém vai falar, pô, que um tempo atrás a torcida tava pedindo força máxima. A torcida, digamos assim, a torcida é racional, né, cara? A torcida é emoção. A torcida quer o melhor sempre. Aí eu prefiro é mais fácil ter um na mão do que dois voando, né? Como diria, né? Aquela velha antiga frase de idoso, né? De velho falando. É mais fácil na mão do que dois voando. E esses foram os jogos, né, cara? Até ontem. Hoje vão ter 3 jogos, né, Rodrigo? Vai ter o Fortaleza e América Mineiro, que vai ser o Fortaleza vai jogar em casa contra o América Mineiro, né? E também vai ter o Fluminense e o Olímpia, né? E, cara, a gente ainda vai falar um pouco sobre esse jogo, né? E também o São Paulo e LDU, né? Vamos lá, primeiro jogo,
Fortaleza e América Mineiro, eu acho que já deu Fortaleza, não tem muito do que a gente fugir daí, né? O América Mineiro perdeu em casa de 3-1, vai jogar na casa do Fortaleza. Não tô falando que Fortaleza... Não tô falando que Fortaleza, nossa, tem que ser vontade de jogar, né? Porque eu falo assim que até competição mesmo com o clube brasileiro, cara, ainda mais competição internacional, Libertadores, Sul-Americana, eu falo que é clássico, mesmo contra o clube brasileiro, porque é mais fácil, eu acho, mais fácil a gente enfrentar um argentino, um uruguaio, um equatoriano, do que a gente enfrentar um brasileiro, porque é do mesmo país, cara. E a gente, pô, tem aquela parada, tipo, cara, eu não vou perder pro time que joga no meu país, né? E todo torcedor fala isso, e todo time também pensa assim, cara, porque, tipo, se for perder, eu perder pro argentino, pro um River Plate, pro Boca Juniors, mas não vou perder pro jogo do meu país. Todo torcedor pensa isso. E quando perde, fica puto. Porra, perde pra time tal, que merda. Olha pelo que a gente foi desclassificado, entendeu? Então eu acho que tem que... competição internacional que a gente enfrenta o clube do mesmo país, acho que a gente tem que levar bem mais a sério do que lá fora, cara. Essa é a verdade. Eu também concordo, cara, eu concordo também. Eu acho que essa questão inclusive já tiveram muitos clássicos, né, na Libertadores entre brasileiros. A torcida do Atlético Mineiro já não aguenta mais o time perder pro Palmeiras, né, e ele ser eliminado pro Palmeiras. Então, cara, realmente deve ser muito frustrante, até porque a gente sabe da realidade do futebol brasileiro, né? Então, a gente sabe quem tá bem, quem é superior, quem não é, entendeu? E quando se trata de jogo de Libertadores, essas questões de favoritismo não contam, entendeu? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, se o Fluminense, por exemplo, passar hoje e enfrentar o Inter no Brasileirão é o 14º. Não tem feito um bom Brasileirão. Mas na Libertadores tem feito uma campanha impecável, entendeu? Chegou na semifinal, tá ligado? Exatamente. Então a gente realmente não sabe o que pode acontecer ou não. O Fluminense também está fazendo um Brasileirão muito bom. Fez aí um bom primeiro turno de grupo, né? Ganhou os 3 primeiros jogos aí na Libertadores, mas também decaiu muito aí no retorno, né? Da fase de grupos. E jogou de forma ok contra o Argentino Júnior, né? Então, ou seja, são campanhas completamente distintas, né? Só que realmente a gente não tem como saber. Até porque, como a gente até ressaltou o jogo do Inter, o Inter ganhou de 1-0, né? Lá na Bolívia, que é um dos confrontos mais difíceis. Inclusive, o Atlético Paranaense, que é outro rato de Libertadores, tomou 3-1 dos caras, entendeu? Então, a gente tem que... Clássico é clássico, gente. Independente de ser clássico regional ou clássico nacional, entendeu? É uma atmosfera completamente diferente. Concordo plenamente. E vamos lá, né? Fluminense e Olímpia, né, Rodrigo? O que você acha, como é que vai ser esse jogo? Parâmetros para esse jogo, né? Agora você falando como, digamos assim, tentar ser imparcial e depois tentar ver a parte do torcedor, né, cara? Cara, eu até tava comentando antes do jogo da ida que o resultado ideal para mim seria Fluminense 3 gols ou mais. O Fluminense fez 2-0, poderia ter feito o terceiro e o quarto no primeiro jogo. Infelizmente não aconteceu. Fez o gol no final, só que foi anulado, infelizmente. Eu estaria mais tranquilo, né, como torcedor, que o Fluminense tivesse feito 3-0. Mas analisando... Não, tudo bem, 2-0 tá ótimo. Não, tudo bem. Mas é uma questão aqui, a gente foca muito no que aconteceu contra o Flamengo, né? Lá no Defensores del Chaco. O Flamengo tomou 3 gols e tudo mais. Mas a gente tem que levar em consideração também que o Flamengo não jogou nada naquele jogo, não jogou muito bem. Foram 3 falhas defensivas. Se eu não me engano, o gol foi uma falha do goleiro do Flamengo. Então, o Fluminense não pode fazer o que o Flamengo fez lá na casa dos caras, entendeu? Essa é a verdade. Tá indo com uma vantagem muito boa. O Flamengo no Maracanã não conseguiu fazer essa vantagem. O jogo foi 1-0 do Flamengo. Ou seja, o Fluminense conseguiu abrir uma vantagem maior do que o Flamengo conseguiu. E é aquilo. Não vai pensando que vai com o regulamento embaixo do braço, até porque os caras são embaçados quando joga na casa deles, né? E tem que ir para querer ganhar. Não vai dar uma de Corinthians, não, entendeu? Não vai dar uma de Corinthians. Eu acho que o Luxemburgo, tudo bem, ele tem que exaltar o trabalho que ele fez. Mas eu acho que ele foi muito hipócrita nas palavras dele.
Acho que essa questão de que já estava previsto, não estava nada previsto, não. Esse massacre que o Estudiantes fez não estava nada previsto. Estava previsto, tudo bem. A consolidez defensiva do Corinthians em relação ao jogo na Argentina, que é um jogo bastante difícil, a gente sabe muito bem. Mas o que aconteceu na Argentina não estava nada previsto. Então, eu, como torcedor, não gostaria que o Fluminense se comportasse da maneira que o Corinthians se comportou, né? E eu, como comentarista, acho que tem que ser um jogo de trocação, tem que ser contra-ataque do Fluminense, contra-ataque do Olímpia, e o jogo tem que ser muito bem jogado, porque quando o jogo se trata de somente uma equipe querer jogar, aí o jogo já, para mim, já deixa de ser um jogo emocionante, né? E existem certos momentos da partida que o Fluminense vai ter que realmente jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Usar a catimba deles contra eles mesmos. Mas eu acho que desde o primeiro minuto, eu acho que isso não deve acontecer. Até porque é abdicar de querer jogar. Essa questão de que tem que sofrer pressão, para mim, é uma coisa desnecessária. Até pelo fato da vantagem que se fez aqui no Maracanã. Entendeu? Se o Fluminense jogar para querer ganhar, beleza. Mas se jogar para querer se defender, para querer levar no empate, para mim, eu acho que tá errado. Cara, vamos lá, cara. Eu acho que, digamos assim, o jogo de hoje do Fluminense e do Olímpia, né, cara? Eu acho que são pontos diferentes do jogo que foi do Olímpia e do Flamengo, né? O primeiro jogo foi 2-0 pro Fluminense no Maracanã. O Fluminense, ele jogou melhor do que teve um futebol melhor apresentado do que o Flamengo, né? E se você parar pra pensar em retrospecto, né? O Flamengo chegou a botar 2 gols de diferença, entendeu? Sim. No Olímpia. Porque lá no começo do jogo, o Bruno Henrique colocou o Flamengo com 2 gols de diferença, né? E eu acho que a atmosfera de lá, com a torcida, com a atmosfera toda, os jogadores também naquele jogo compraram muito a ideia, né? De fazer a remontada, digamos assim. Então, mas a diferença mesmo é o futebol apresentado no primeiro jogo do Fluminense e o futebol apresentado no primeiro jogo do Flamengo, né? E o Flamengo também poderia ter feito mais de um gol, né? Ter saído aqui só com um gol. Porém, é aquele negócio, né, cara? Dá muito mole. E essas coisas também fazem muita diferença lá na frente. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Fluminense meteu 2 gols, acho que poderia ter sido mais. Mas eu acho que não é estilo mesmo do jogo do Diniz disso acontecer. Entendeu? Se abdicar de jogar bola, abrir mão de jogar futebol. Eu acho que vai ter que jogar estilo argentino mesmo, cara. Essa é a minha visão. Tem que jogar estilo argentino, estilo Uruguai, catimba, cai, fica meia hora. Porque é a parada que eles fazem. O Fluminense já tá com 2-0. Não tô falando que tem que fazer catimba o jogo todo. Mas tô falando também que não pode abrir mão de jogar bola. Basicamente foi Basicamente foi o que aconteceu lá. E o Olímpia é muito forte. Não digamos assim, mas ele é muito forte em jogo aéreo, pô. E o Olímpia viu essa deficiência no Flamengo e se aproveitou disso, né? Botou um centroavante muito pesado, que não tinha tanta bola no pé, mas botou um centroavante pesado e alto, bom no jogo aéreo, para botar essa pressão no Flamengo, né, cara? E acabou nem sendo jogador alto que fez gol também de cabeça, né? O Flamengo conseguiu tomar 3 gols do Olímpia lá. Eu acho que o Fluminense, de fato, tem que tomar muito cuidado pelo fato do Olímpia ter essa atmosfera no estádio e a torcida também, entendeu? Mas eu acho que o 2-0 é uma vantagem boa. E se o Fluminense fazer o que o Corinthians se o Fluminense fazer o que o Flamengo fez lá no início do jogo, meter um gol, acho muito difícil o Olímpia fazer essa remontada que aconteceu em cima do Flamengo, até porque, tipo assim, digamos assim, que o Flamengo também tem outros problemas, além do elenco, além da comissão técnica também, são muitos problemas internos que o Flamengo tem, né? E que acabaram ocasionando aquele jogo lá, entendeu? Ocasionando aquela eliminação. Então acho que vai ser muito diferente do que aconteceu do Olímpia e do Flamengo, cara. Se eu fosse apostar algum placar, alguma coisa assim, apostaria empate no jogo ou vitória de 1-0 do Olímpia, entendeu? Ou de um gol de diferença, não há mais do que isso, entendeu? Mas eu aposto mais mesmo no empate, essa é a verdade. Nesse jogo, que vai ser hoje às 9h30 da noite, Rodrigo. Tá nervoso, cara? Engraçado que Ano Novo já chegou, Natal já chegou e o jogo até agora
Essa semana tá sendo uma semana duradoura, né, cara? Semana longa, né, Andrew? Pra ver É, de novo o Fluminense numa semifinal, né, cara? depois de muito tempo, né? E aí, vamos falar agora de um time que os tricolores não gostam muito, né, Rodrigo? Vamos lá, São Paulo e quem, Rodrigo? LDU! São Paulo e LDU, Rodrigo. O São Paulo que perdeu o primeiro jogo, né? Eu acho que jogou muito abaixo do que vinha jogando com o Dorival Júnior. Tava jogando muito bem no Brasileirão, até mesmo na Sul-Americana tava jogando bem, mas eu acho que em Quito a LDU se propôs a jogar um futebol mais expansivo, né? E um futebol mais eficiente do que o São Paulo. O São Paulo, inclusive, foram 2 gols que o São Paulo tomou falha da defesa, na minha opinião. Aham. Acho que o atacante deles conseguiu se infiltrar muito facilmente, né? Na defesa, inclusive os gols foram praticamente iguais, né? E o Lucas ainda conseguiu salvar o placar, que, na minha opinião, iria ser desastroso para o São Paulo. O Lucas, inclusive, que voltou da Europa jogando muita bola, né, no futebol brasileiro. E se, por exemplo, vamos supor, se jogar o que vem jogando aí, é só fazer diferente do que fez, né, no Equador. Então, acho que o São Paulo tem a vaga segurada, assim, dá para reverter esse placar contra a LDU, que não é um time muito bom, tá? A LDU, inclusive, estava nessa Copa Libertadores e foi eliminada. Então, eu acho que o São Paulo tem todo o futebol que precisa para reverter esse placar, entendeu? É só não falhar da forma que falhou a defesa, né? Eu acho Então, que eu vi, eu não vi o jogo todo, eu vi o jogo por partes, eu tava fazendo outra parada aqui em casa, mas eu vi o jogo por partes, cara. E as partes que eu vi no jogo, o LDU basicamente tava em cima do São Paulo, né? O tempo todo. Quando saiu o gol do São Paulo, eu até tomei um susto, tá ligado? Mas de fato o LDU tava em cima do São Paulo direto. sim, sim. Jogou melhor do que o São Paulo, foi um placar merecido e poderia ter sido pior pro São Paulo, essa é a verdade. Que no final do jogo o São Paulo retrancou e não queria mais sair, queria que o jogo acabasse logo. Entendeu? Então, Sim, eu exatamente. acho que a questão mesmo é postural nesse próximo jogo, porque o São Paulo vinha até atuando bem com o Dorival Júnior. Nesses últimos jogos caiu bastante, mas nada do que uma mudança de chave, né, que possa acontecer. Mas eu acho que São Paulo tem sim potencial. Rames Rodrigues já jogou um pouco melhor também nos últimos jogos. O Lucas veio fazer para o que foi contratado, né, que é decidir jogos, e tem decidido os últimos jogos também do São Paulo, né, cara? Então, voltou bem, a gente vê que ele tá bem, mas também está fora de forma. Dá para o Lucas também melhorar, entendeu? E vai tudo combinando a isso. O Rames Rodrigues se entrosando, o Lucas também melhorando o seu futebol. Eu acho que dá sim para o São Paulo buscar essa virada, digamos assim, que também não é nada impossível, é um gol de diferença, né? O que é um gol de diferença? Além do mais, para o São Paulo e para a LDU também. Agora vamos ver como é que vai ser a postura do São Paulo nesse jogo. Nesse jogo que vai acontecer hoje às 7 horas, né? Então, vocês que querem ver o jogo aí, fiquem espertos no horário, né? Então é isso, cara. Eu acho que dá para o São Paulo reverter esse placar, mas seria também, na minha visão assim, né? Seria também muito legal ver uns pênaltis, essa é a verdade. Pênaltis nunca é bom nunca é exagero pênalti, né? Como foi lá do Corinthians também, terça-feira, então seria muito legal, mas eu acho que dá pro São Paulo sem fazer grandes esforços, né? Mas a gente vai ter que aguardar para ver. Então foi isso, Rodrigo. Esse foi o nosso TV Corujão, né? Falando sobre a semana dos clubes brasileiros nos campeonatos internacionais e também fazendo essa previsão para os jogos de hoje, né, cara? Exatamente. Lembrando aí que, falando do São Paulo é o único time brasileiro que ainda está vivo nas 3 competições, né? Que se propôs, né? Que é brasileiro. Vive entre aspas, né? Que está disputando brasileiro, né? Mas está na Sul-Americana e ainda está na final da Copa do Brasil, né? Pode ser aí um tão aguardado título inédito aí da Copa do Brasil para o São Paulo, que vai enfrentar o Flamengo na final, né? Ou seja, o São Paulo tem grandes desafios, né? A partir de hoje, grandes desafios aí mesmo, a partir de hoje. Então, eu acho que time tem treinador tem, né? Então, é só não bobear ali, consertar alguns erros, né, que precisam ser consertados, né, que dará tudo certo ao tricolor paulista, né, que há muito tempo não conquista aí um título de expressão. Se eu não me engano, o último foi de 2012, né, que foi justamente a Copa Sul-Americana.
Que o Lucas ainda estava, né, cara? Que o no Lucas São estava, Paulo. exatamente. Será que ele voltou para retornar esse momento de glória do tricolor, cara? É, A gente vai ter que aguardar, mas, pô, o São Paulo eu acho que tem chance mesmo de ganhar, pelo menos ganhar, cascalhar um título, né, cara? A Copa do Brasil, cara, eu acho que parece fácil, mas pra mim é o mais difícil do São Paulo. eu acho Mas que o único problema da uma, Copa do Brasil é que são 2 jogos, tá ligado? Se fosse um, beleza, mas são 2. mais uma coisa que eu escutei, Rodrigo, foi que o futebol, ele almeja por histórias. E o título do Tricolor Paulista na Copa do Brasil seria uma história incrível tanto pro futebol, que o São Paulo está há mais de 10 anos sem um título de expressão, digamos assim, no cenário nacional. O Dorival vai enfrentar o seu antigo clube do ano passado, que foi É campeão uma mística, né? paulista, que foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, foi demitido, sem nenhum motivo, digamos assim, né? Vai enfrentar seu ex-clube, é todo um aspecto também, nos últimos confrontos, né? A gente pode dizer que o São Paulo ele virou um freguês do Flamengo. Desculpa a expressão, mas de fato o São Paulo virou um freguês do Flamengo nos últimos confrontos. Então, o futebol ele almeja, eu digo, por histórias. Eu acho que é um roteiro assim de cinema, mesmo de filme mesmo, se o São Paulo for campeão. Mas também tem que jogar bola, cara, não tem como. Isso é verdade. Tem que mostrar futebol para ser campeão. Não basta a Sim, gente sim. só ficar no imaginário do torcedor, né? Então, mas é isso, Rodrigo. Exatamente. Esse foi o nosso TV Corujão. Valeu por mais essa presença. Semana que vem tem mais, galera. Tá bom? Fique esperto aí nas nossas redes sociais, porque tem conteúdo de futebol basicamente todo dia. Então fique esperto aí. Valeu, Rodrigo, pela presença. Tamo junto sempre, né? Então é isso, galera. Não esquece de curtir, deixar seu like, comentar o que você acha também sobre os confrontos, sobre isso também seu time, nos confrontos internacionais também, no Brasileirão. Deixa aí nos comentários que a gente tá de olho em tudo. Valeu, galera.